Vascão parou tudo nessa sexta-feira, amigo. Reforço anunciado e zagueiro chegando na colina histórica. Além disso, tem também o Sub-20 do Vasco da Gama dando alegria ao torcedor e vencendo o clássico nessa manhã. Tem novidades com relação a uma venda de Ryan, mais um clube interessado e muitas outras novidades. Você terá pela frente um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Nessa sexta-feira em que o torcedor vascaíno tá assim, ó, de sorriso ou com o sorriso de orelha a orelha. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, amigo vascaíno, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube, e a sua ajuda é fundamental. Ainda mais tratando desse momento, né? Vascão venceu, passou, o rival ficou nas oitavas, os 3 maiores do Rio estão presentes nas quartas, não tem por que o vascaíno não estar feliz nessa sexta-feira. E o motivo para ficar feliz, ou os motivos, eles só aumentam. Hoje, pela parte da manhã, tivemos um jogo válido pela segunda rodada do Carioca Sub-20. Essa partida aconteceu no Nivaldo Pereira, estádio que o Vasco da Gama manda os seus jogos. E o Vasco da Gama venceu esse clássico contra a equipe do Fluminense pelo placar de 2-1. O Vasco até iniciou a partida perdendo, mas conseguiu virar. O gol do empate foi marcado pelo Elder no finalzinho da primeira etapa, um gol de falta por baixo da barreira. Elder, que é um grande nome, inclusive, dessa base Cruz Maltina. E o segundo gol foi marcado por Léo Jacó, mais um grande nome também, o camisa 9 dessa base, um dos artilheiros desse elenco do nosso Vascão, que novamente marcou e garantiu a vitória para o Gigante da Colina. Vasco que entrou em campo com aqueles que são os principais jogadores desse Sub-20. Felipe Gabriel no gol, sendo capitão, Avelar na lateral, o Elder, que é o camisa 5, um primeiro volante de muita qualidade, que sabe jogar de uma forma impressionante, Lucas Zucarello 10, o Juninho 7, Léo Jacó 9, no banco ainda tínhamos Kaique Ferreira, Diego Minetti, Andrei Fernandes, de fato uma base diferenciada que vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno ainda na base e um elenco que vai dar alegrias também com toda certeza quando chegar ao profissional. Então o Vasco venceu, segunda rodada com vitória. A próxima partida do Vasco será agora nesse próximo sábado contra a equipe do Sampaio Corrêa, também no Nivaldo Pereira, pelo Campeonato Carioca. Boa notícia, né, Vascaíno? A base que segue dando muito alegria. E falando em base, já vamos pular para um outro assunto, porque o Vasco da Gama, após o destaque, né, do seu cria, da sua joia Ryan, vai enfrentar problemas ainda nessa janela por ele. Por quê? Os clubes virão com tudo para tirar o Ryan daqui, amigo. Ryan é um jogador especial, Ryan é um jogador diferente. Ontem, novamente, contra a equipe do CSA, isso ficou nítido. Como o Ryan é uma peça fundamental para o Vasco da Gama e como o Ryan é uma peça diferenciada em comparação com os outros atletas que estão em campo. O Ryan, nesse momento, então, além de despertar muito o interesse do futebol europeu, também vem despertando o interesse do futebol árabe. A informação do jornalista Ben Jacobs é que, a pedido do técnico Matias Jaisler, o Al Ahly, clube da Arábia Saudita, monitora hoje a situação do Ryan. O clube saudita, inclusive, já avalia a possibilidade de formalizar uma oferta ao Vasco da Gama para contar com o jogador ainda nesta janela de transferências. Sabemos muito bem que os árabes são diferentes quando se trata de ofertas. Tem grana,
tem dinheiro para formalizar valores exorbitantes para uma contratação. Então, diante dessa situação hoje do mundo árabe, a expectativa é que nos próximos dias chegue uma oferta milionária pela compra dos direitos econômicos dessa joia. Mas o Vasco, junto com a comissão técnica do Fernando Diniz, junto com a diretoria do presidente Pedrinho, tá todo mundo muito bem entendido com relação à situação do Ryan. Internamente, o Vasco sabe da importância que esse atleta tem hoje para o elenco e quanto esse jogador pode crescer ainda mais nas mãos do técnico Fernando Diniz. Então, se inicialmente o desejo da diretoria era uma venda nessa janela do meio do ano, hoje o desejo é uma venda no final da janela, com o Ryan mais valorizado, mais pronto, mais preparado e tendo dado mais alegrias ao torcedor vascaíno. Inclusive, o Vasco hoje ver Ryan com olhos tão diferentes, né? Sabendo que não precisa, inclusive, levá-lo a uma seleção brasileira sub-20, a Copa do Mundo, por exemplo, que teremos agora nesse mês de outubro, para que ele se valorize. O Vasco hoje sabe que o Ryan é um jogador que já se valoriza sozinho no próprio futebol profissional. Então, o Vasco já conversa com a CBF para que nessa Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer no mês de outubro, o Ryan não seja convocado. O Vasco hoje conversa para não liberar o Ryan para a disputa dessa Copa do Mundo. Não é uma data FIFA, então o Vasco ele não tem a obrigação de ceder o jogador. Data FIFA é quando é uma convocação da seleção principal. Então, diante dessa situação, o Vasco hoje tenta, junto à FIFA, não liberar o Ryan para disputar a Copa do Mundo de Clubes, por entender que ela é uma peça essencial para o técnico Fernando Diniz. No Vasco, inclusive, a negativa já é dada como certa. Resta apenas uma resposta por parte da CBF. A competição acontece entre o dia 27 de setembro e 19 de outubro. Faria com que o Ryan perdesse muitos jogos, até mesmo caso o Vasco chegue a uma semifinal de Copa do Brasil, o Vasco poderia não ter o Ryan por uma semifinal ou até mesmo, né, por uma fase aí de quartas de final. Estamos já no mês de agosto, o próximo mês já é setembro, tem ainda, além do período do próprio Mundial, período de treinos, então o Vasco se preocupa com isso e diante dessa situação já começa a avaliar a possibilidade, e não avaliar em si, conversar junto à CBF para não liberar o Cria. A promessa, a joia, um jogador diferenciado que vem jogando muita bola e, de fato, não precisa mais ir para a seleção brasileira. Agora, o Vasco não olha mais o Ryan como um atleta de sub-20, mas um atleta profissional. A seleção que o Ryan deve mirar não é mais a seleção de base, é a seleção principal. O nome que o Ryan tem que convencer não é mais Ramon Menezes, e sim Carlo Ancelotti. É um jogador completamente diferente e que tem bola para aparecer, sim, na seleção brasileira. É muito diferenciado o garoto Ryan. E anima o torcedor vascaíno ver um jogador como esse vestir a camisa do nosso Clube Altino. Hoje o que mais vi nas redes sociais foram várias páginas que não são apenas de Vasco elogiando o garoto Ryan, porque é de fato muito diferente. Bom, amigo vascaíno, falando também em cria, hoje tivemos uma baita informação, cara. Hoje, por fim, o Vasco da Gama anunciou a contratação do volante Cauã Barros. O Barros, atleta que estava emprestado ao América Mineiro, voltou ao Vasco da Gama. E o Vasco, além de fazer com que o Cria retornasse ao nosso Cruz Maltino, também acertou uma renovação de contrato com o jogador. Inicialmente, o contrato Barros iria até o final do ano, e o Vasco, final do ano que vem, né, 26, e o Vasco renovou o contrato do volante Cauã Barros até o final de 2027. Além da renovação contratual, um pedido, inclusive, do próprio empresário para que esse retorno acontecesse, o Cauã Barros também teve uma valorização salarial. Ele foi emprestado ao América Mineiro durante todo o primeiro semestre desse ano, se destacou e teve o retorno ao Vasco concluído nessa semana. Ele realizou exames médicos, os detalhes burocráticos foram resolvidos também logo após a realização e aprovação nesses exames, e ele já nessa semana iniciou os treinos junto com o elenco no CT Moacir Barbosa. Pelo profissional do Vasco, Barros tem 19 partidas e 2 gols marcados. Inclusive, o contrato do jogador já até bidou. Ele já apareceu no bid da CBF, ou seja, está liberado para reestrear. Já nesse jogo do próximo domingo contra o Atlético Mineiro, Cauã Barros está à disposição do técnico Fernando Diniz. Cabe a ele querer ou não utilizá-lo. É importante lembrar que o Cauã Barros foi um nome pedido pelo treinador, tá? O próprio Diniz, diante de toda a novela envolvendo Cauã Barros e o Cruzeiro, um desejo do Cruzeiro, formalizando 2 propostas oficiais ao Vasco pela compra dos direitos econômicos do Cauã,
Isso chamou a atenção do Diniz, que foi atrás do jogador, entender melhor quem era o atleta e imediatamente pediu o seu retorno ao elenco cruzmaltino. O Vasco fez esse favor pedido pelo Diniz e conseguiu o retorno do jogador. Então, Cauã Barros de volta à disposição, o Diniz tendo o seu segundo nome para utilizar ali nesse setor de meio campo, né? Chegou o Thiago Mendes e agora chega também o Cauã Barros. Grande jogador que ajuda muito o setor de meio campo do nosso Cruz Maltino. E para fechar com você este Fala Gigante, falar sobre a notícia que de fato parou tudo nessa sexta-feira, né? Na madrugada de hoje, tivemos aí uma informação dada pelo jornalista Lucas Pedrosa, que pegou o torcedor vascaíno de surpresa relacionada a uma negociação do Vasco com um zagueiro que atua hoje no futebol europeu. Uma negociação que já estaria bastante avançada e que o Vasco da Gama faria de tudo para já ter esse anúncio feito na semana que vem. Um defensor, com o próprio Lucas Pedrosa, traz em características com força física, velocidade, boa saída de bola, mas que não se destaca tanto pela sua estatura. Diante dessa situação, é claro, a torcida do Vasco, ainda na madrugada, começou a especular vários nomes. Eu até trouxe no Acorda Vascão para você alguns dos nomes que o torcedor vascaíno passou a especular diante dessa informação dada pelo jornalista Lucas Pedrosa. Mas o Carlos Berbert, jornalista que aparece com frequência aqui no canal do Gigante Vasco, nos pré-jogos, um jornalista que está com a gente ajudando o projeto do canal do Gigante Vasco, trouxe em primeira mão, de forma exclusiva, qual é o nome que a diretoria Cruz Maltina hoje negocia. O atleta em questão, amigo, é no caso Carlos Tcheromo Cuesta Figueroa, mais conhecido apenas como Carlos Cuesta, um defensor colombiano, zagueiro destro que atua automaticamente pelo lado direito do sistema defensivo, que, como o próprio jornalista Lucas Pedrosa trouxe, não se destaca pela estatura, pois tem apenas 1,79 m de altura e que hoje pertence ao Galatasaray da Turquia, um jogador que é de muito destaque na seleção da Colômbia, é titular absoluto, atleta que não tem inclusive uma idade avançada, são apenas 26 anos de idade, que tem Carlos Cuesta, um jogador que tem passagem pela Copa América de 2021 e pela Copa América de 2024. Atleta que durante toda a categoria de base foi convocado para a seleção colombiana, iniciou a sua carreira no Atlético Nacional, sendo grande destaque desde o primeiro momento que pisou no time principal, ainda muito jovem. Para você ter noção, em 2016, ou seja, há 9 anos atrás, quando o Carlos Cuesta tinha apenas 17 anos, ele já era titular do Atlético Nacional. Ele passou 4 temporadas seguidas, 17, 18, 19 e 20 anos, sendo titular absoluto do sistema defensivo do Atlético Nacional, jovem. Destaque esse que o levou a ser vendido para o Genk do futebol belga. Passou aí 6 temporadas seguidas no clube belga, se destacando, e foi vendido no meio do ano de 2024, no meio do ano passado, para o Galatasaray por 8 milhões de euros. Ele está uma temporada no Galatasaray, mas não foi muito bem. Informação aí, inclusive por parte do jornalista Rodrigo Silvério, em contato com a imprensa turca, é que o jogador, nesse momento, está sim na lista de transferências do Galatasaray. O Galatasaray, nesta janela de transferências, não vai criar dificuldade para liberar o atleta, tá? Informações é que ele foi contratado sim na janela de transferência do meio do ano passado, de acordo com essa fonte turca, por uma quantia alta de transferências, 8 milhões de euros. No entanto, o jogador não correspondeu às expectativas que o Galatasaray tinha sobre ele. E exatamente por conta disso, hoje é um atleta que está na lista de transferências. Jogador colombiano, de seleção colombiana, parceiro de John Arias na Colômbia, que eu não tenho dúvida que, assim como teve com o Andrés Gomes, também terá um papel fundamental e deve estar tendo já nessa chegada de Carlos Cuesta ao nosso Cruz Maltino. Deve ter falado do Fernando Diniz, deve ter falado do futebol brasileiro e parceiro também do próprio Andrés Gomes. Carlos Cuesta é um jogador colombiano que atua na seleção do seu país ao lado do Andrés Gomes. Então o Vasco pode ter nesses próximos dias 2 colombianos desembarcando na colina histórica. E, amigo, a chegada de um, com toda certeza, influencia a chegada de outro. Estamos falando de um atleta como o Carlos Cuesta, que é o camisa 2 da seleção colombiana. É o xerife da Colômbia. Um jogador que chega para vestir a camisa de titular e ocupar o sistema defensivo do lado direito da zaga, que hoje
é de fato uma grande incógnita. Então, um jogadoraço, um grande nome, um atleta que vem para vestir a camisa e sanar os problemas defensivos do nosso Cruz Maltino. O Vasco trabalha para já anunciá-lo na semana que vem. É isso que o Vasco quer, é isso que o Fernando Diniz pediu, um reforço para a zaga, tá? Entretanto, mesmo tendo negociações até avançadas com esse nome, volto a repetir, o Galatasaray Clube Turco não vai criar dificuldades para liberá-lo, apenas vai querer recuperar o valor investido que foi alto de 8 milhões de euros, talvez não o mesmo valor, mas um valor perto disso, mas sabendo, né, da inconsistência do mercado, o Vasco ainda tem negociação também por outros 5 zagueiros e negocia paralelamente com todos. O nome, a bola da vez, é Carlos Cuesta, mas o Vasco tem 5 jogadores aí no mercado da bola engatilhado, para que caso dê ruim com Carlos Cuesta, o Vasco não saia muito atrás e já tenha outros jogadores para avançar nas negociações. Então, amigo, parece que a lua virou no Vasco da Gama, né? Que loucura, parece que a fase mudou. Eram 7 jogos sem vitórias, era uma diretoria de fato ruim, que não contratava e não se movimentava, e do nada, o Vasco voltou a vencer, venceu jogando bola. Temos o Thiago Mendes como reforço, anunciou o Cauã Barros, o Carlos Andrés Gomes é esperado no Rio de Janeiro, um ponta de 22 anos muito bom de bola, e ainda podemos ter na semana que vem mais um anúncio de um zagueiro de seleção colombiana, Carlos Cuesta, de 26 anos. Então o Vasco ele vai trazer, e é isso que se espera, 2 grandes jogadores, 2 atletas que vão chegar e vestir a camisa de titular. Andrés Gomes e Carlos Cuesta. Rapaziada, assim que eu fechei o vídeo, tivemos novidades com relação à situação envolvendo o zagueiro Carlos Cuesta. Então, rápido detalhe aqui, tá? O Vasco, de fato, já formalizou a proposta ao Galatasaray pela contratação do jogador. É um empréstimo com obrigação de compra. Moldes bem semelhantes ao que o Vasco fez junto ao Renês pelo Andrés Gomes, também colombiano compatriota de Carlos Cuesta. Ou seja, proposta na mesa, empréstimo com obrigação de compra no meio do ano que vem. Carlos Cuesta vem por empréstimo, fica até o meio de 26 e o Vasco é obrigado a comprá-lo na próxima temporada. Show? Agora fiquem aí com o restante do vídeo. E é isso que o Vasco precisa. Um zagueirão, zagueiro, xerife, que fale aqui quem manda sou eu, um ponta esquerda, que é o Andrés Gomes. E eu acho que, na minha opinião, ainda faltam mais 2. Um atacante, para ser esse nome a disputar a posição com o Verratti, e o camisa 10 para fazer a sombra do Felipe Coutinho. É o Vasco enchendo o elenco e saindo de um elenco fraco, limitado, por um elenco bom, consistente, que pode dar muitas alegrias ao torcedor. Parou tudo na sexta-feira, amigo. Um Vasco que tá dando alegrias ao torcedor vascaíno. Como é bom aparecer aqui no vídeo com esse sorriso no rosto. Deixe sua opinião aí nos comentários, amigos, sobre o que você achou disso tudo. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Se você gosta do nome do Carlos Cuesta, deixe a sua opinião aí nos comentários. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!